Estamos aqui em mais um Citax Cash. Esse é um episódio exclusivo e com a convidada mais que especial, Jordana Vieira. Fala um pouquinho mais, Jordana, sobre você, sobre os nossos projetos. Mozair, muito obrigada pelo convite, obrigada Citax pela oportunidade de estar aqui pela terceira vez, se eu não estou enganada. A gente veio para falar de reforma tributária de forma muito direta, aplicável e prática para você, contador, para você, empresário, que já está lidando com os efeitos no dia a dia. Eu sou sócia do Grupo Planning, empresa cliente e parceira da Citax há muitos anos. E eu estou muito feliz de estar aqui porque o Citax revolucionou o nosso processo fiscal com as empresas do Simples Nacional. Então, é um prazer estar aqui e a gente vai falar muito de reforma tributária. Um mês já de início da reforma, Jordana. E no nosso último episódio a gente estava falando, deixou bem claro que 2026 é o start. E o que aconteceu nesse primeiro mês? É real? Realmente a reforma já está validando? Já está acontecendo? Conta um pouquinho mais, atualiza a gente. Vamos lá. Se a gente fizer uma linha do tempo, 2026 oficialmente inaugura o período de transição da reforma. Estamos no passo, talvez no primeiro step dos próximos anos, até 2033, até a conclusão dessa transição. E agora, pós-janeiro, pós-primeiro mês, vem as primeiras impressões, né? Quais foram os desafios das empresas, com o que realmente elas tiveram que lidar, no fim das contas, e o que foi adiado. E o principal impacto, e de início a promessa que mais preocupava as empresas, por sorte, foi adiado. As empresas teriam que lidar com a rejeição de notas fiscais se os parâmetros de CBS e de IBS não estiverem adequados. E aí virou aquela confusão, aquela correria para adequação de RPs, todo mundo ainda entendendo a norma e ao mesmo tempo já colocando a coisa para acontecer, o famoso trocando pneu com o carro andando. Aos 45 do segundo tempo, a Receita voltou atrás, acredito que reconhecendo a dificuldade operacional de se colocar isso de pé, prorrogou e, melhor dizendo, deu uma colher de chá para as empresas, garantindo que as notas não seriam rejeitadas. Abriu uma brecha, até mesmo não cumprindo com o calendário. Então essa foi a primeira percepção que não daria tempo. A primeira impressão foi de que o próprio fisco reconheceu que não daria tempo ou que o esforço operacional na configuração desses sistemas e na gestão desses RPs precisaria de um tempo maior do que inicialmente o previsto, que era 6 de janeiro. Então, notas fiscais não estão sendo rejeitadas, mas a multa por notas fiscais emitidas sem os parâmetros de CBS e de IBS, elas continuam valendo. Então, a gente tem uma colher de chá de um lado, mas a previsão da multa não caiu. Então, as empresas precisam ficar atentas e a gente sempre recomendou que, apesar dessa colher de chá, que a gente continuasse o calendário de alterações de sistema e de implantação da reforma. Então, qual a inconsistência que aconteceu de primeiro alerta foi o prazo de não entregar. Exato. O destaque. Haveria um prazo, 6 de janeiro. A promessa é de que nenhuma nota fiscal seria emitida a partir de 6 de janeiro, sem o devido destaque de CBS e de IBS. Imagina a confusão que isso geraria. Mas a Receita voltou atrás, muitas notas que poderiam ser rejeitadas foram normalmente emitidas, mas a multa não deixou de existir. Sim, e a movimentação que foi feita para isso chegar no prazo adequado, tanto a parte operacional, a parte sistêmica, pessoas, adaptação, você acredita que também foi um dos fatores para que esse calendário fosse cumprido? Sem dúvidas. O fator pessoas, o fator sistemas, o fator processos, tecnologias e procedimentos fiscais internos, imagino que tenha sim influenciado a posição da Receita. Muito favorável ao contribuinte nesse ponto. E sim, deu um fôlego bem importante para que a gente continuasse cumprindo o calendário de implantação, mas sem a pressão das notas fiscais não serem mais emitidas a partir do dia 6. Isso preocupava muito. E você acredita que a Receita está pronta para cobrar todo esse tipo de parâmetro? Mozair, para a gente ter uma ideia do tamanho do investimento e da velocidade com que a Receita está olhando para isso.
Dados da Lei de Acesso à Informação, de 12 de janeiro de 2026, indicavam que a Receita havia gasto R$720 mil com a implantação do split. Menos de R$1 milhão ainda. Isso não é nada diante do custo e do esforço necessário para se implantar uma das coisas que, na minha opinião, são as maiores inovações da reforma, o bendito split. A retenção dos tributos na fonte. Pouquíssimo foi gasto ainda com a implantação desse sistema. A previsão é que a partir de 2027 ele já esteja valendo em operações B2B, mas não quero ser a mensageira do caos, mas acredito que 2027 está muito próximo e o sistema ainda está muito preliminar. E sobre esse mesmo assunto, quais setores serão mais afetados com esse novo método, pode chamar de método, né, de cobrança? Qual é o setor que vai sentir o maior impacto imediatamente? Mosair, se a gente for pensar no conceito do split, que é divisão de pagamento, eu tenho uma parte do valor destinado imediatamente ao governo, a título de tributo, e outra parte destinada ao fornecedor, para remunerar a operação, o serviço, a mercadoria, o que seja. Imagine o efeito prático e profundo dessa alteração, porque antes as empresas destacavam os tributos, mas ele não tinha efeito financeiro imediato, ele era destacado em nota fiscal. Passado o período de apuração, as empresas recolhiam esse valor, compensavam com seus créditos, enfim, recolhiam esse valor, jogando por baixo aqui, a gente teria pelo menos um mês para frente para recolher esses tributos. Com o split, eles são retidos na fonte, no ato do recebimento ou do pagamento. Ou seja, esse dinheiro que era parte do meu fluxo de caixa, parte do meu capital de giro, não é mais. Então, um grande efeito da reforma, e aí muita gente tem tratado ainda como um efeito de segunda ordem, mas na verdade é o efeito principal da reforma, é a necessidade de gestão de caixa. Ou seja, quem não gerir o caixa está fadado ao fechamento, né? Não tiver o fluxo de caixa alinhado, ele acaba perdendo. Sem dúvida. O maior impacto da reforma não é tributário, é financeiro. É em gestão de caixa, é em gestão de capital de giro. Porque os tributos que eram pagos pós-apuração são retidos na fonte. O valor recebido por um serviço prestado ou mercadoria vendida, imagine só, já chega líquido de tributo. Então, você não pode mais trabalhar com aquele valor, não tem aquele tributo dentro do seu fluxo de caixa, não tem mais. Mas isso afeta todo mundo. Então, para quem está pagando, para quem está recebendo. Então, de fato, a reforma nos obriga a olhar para o financeiro, para o caixa, de forma muito mais estratégica. E eu digo que a reforma, ela é a junção, ela é o casamento entre fiscal e financeiro, definitivamente. Decisões de compra estarão vinculadas ao fiscal, decisões de venda estarão vinculadas à área fiscal, como nunca. Então, para mim, essa é uma das mudanças mais profundas, inclusive para as empresas do Simples. E quais ajustes, o que o empresário precisa estar analisando, reparando, acompanhando, para não ter um prejuízo em 2027? Mosair, essa é a pergunta do milhão. Porque nós temos tantas frentes e tantas demandas nesse calendário de transição da reforma, mas o exercício aqui vai ser elencar as prioridades. Primeira delas, gestão de caixa, sem dúvida. A sua necessidade de capital de giro, lembrem do NCG, ele será completamente alterado. Porque, de novo, os tributos não fazem mais parte do seu fluxo de caixa. Então, o primeiro ponto seria realmente revisar o seu fluxo financeiro, o seu ciclo de recebimento, o seu ciclo de pagamento. Revisar precificação. Os seus preços estão formados com base num modelo que existe hoje. Só que daqui a pouco, a partir do ano que vem, ele vai ser impactado por alíquotas e formas de incidência que dizem respeito ao modelo reformado. Então, eu preciso rever meus critérios de precificação. Eu montei um preço hoje baseado num PIS e COFINS, num ICMS, num IPI ou no ISS, que seja, que daqui a pouco já não vale mais. Então, eu preciso rever meus critérios de precificação. E detalhe, para apimentar um pouquinho mais o nosso bate-papo aqui.
preço é uma coisa que deve mudar pelo menos 6 vezes até 2033, porque a transição é gradual. Então, os novos tributos eles vão chegando pouco a pouco e os tributos atuais vão saindo pouco a pouco. Então, meu preço vai flutuar à medida em que os novos chegam e os atuais saem. Então, prioridade no nosso checklist aqui, revisar critérios de precificação. Só que se eu tenho que revisar a precificação, eu também preciso revisar custo. Então, obviamente, o meu fornecedor vai revisar a precificação lá na origem também, o que afeta diretamente o meu custo. Então, eu preciso reavaliar se o meu custo, minhas despesas, meus gastos, minhas aquisições, elas estão também alinhadas ao que eu preciso de créditos, ao novo formato. Para revisar a precificação, o que a gente tem que fazer? Se você é um prestador de serviço, por exemplo, você tem que revisar seus contratos. Então, o seu contrato precisa estabelecer, principalmente contratos de longo prazo, precisam estabelecer que eu vou passar por períodos em que o preço precisa flutuar. Então, meu contrato precisa garantir que, por força de reforma tributária, eu tenha a possibilidade de repactuar honorários, repactuar medição, se eu for, sei lá, da construção civil, um arquiteto, etc. Então, revisar a precificação, está no meu top 1 ou 2 aqui. Revisar seus contratos, top 3. E, especialmente, um outro ponto, Mosair, é a mudança cultural que a reforma impõe às empresas. Porque agora eu preciso me conectar e eu preciso colocar na mesa para decidir não só a área fiscal, mas a área financeira, de contratos, o jurídico, supply chain, todas essas áreas, como um todo, precisam pensar custo, margem, precificação, contratos, relação com clientes. Os impactos são muito profundos. E você acredita que isso aí pode não só impactar o modelo de comércio, modelo de negócio, mas iniciar uma possível inflação? Olha só, eu acho pouco provável que as empresas refaçam seus preços expurgando os tributos atuais e adicionando os novos tributos. Eu acredito que o mercado vai sofrer com o preço atual sendo ponto de partida e aí os tributos novos serem adicionados a esse preço atual. Mas a reforma, ela afeta todos os setores, sem distinção. Então, eu preciso entender até onde o mercado aceita. Que preço o mercado aceita? Porque, especialmente para quem está no meio da cadeia, se eu sou uma transportadora prestando serviço de frete para uma indústria, para um comércio, o que seja, eu preciso entender também se aquele novo preço de frete é aceito pelo mercado, né? Então, eu acredito que sim, deve haver alguma inflação, porque os preços atuais deverão ser ponto de partida para os preços pós-IVA. Jordana, ainda sobre esse assunto, o Simples Nacional vai se tornar vantajoso? Vai fazer sentido ser Simples Nacional ainda? Mosair, Simples Nacional, meio de cadeia, ou seja, o Simples que vende ou presta serviços para outras empresas, o que é B2B, pode estar com os dias contados. Pode perder mercado, pode deixar de ser competitivo. Por quê? A reforma traz uma condição que é a não cumulatividade ampla. Não cumulatividade ampla significa, de forma muito simples, que o IVA é um tributo não cumulativo, ou seja, ele permite créditos para serem compensados com os débitos. É como se todo mundo estivesse no regime do lucro real, de forma muito simples. Isso significa que o seu cliente agora está preocupado com quanto de crédito você consegue transferir naquela venda ou naquele serviço. E por que isso ameaça o Simples Nacional? Porque os créditos estão limitados ao quanto você efetivamente pagou. E a gente sabe que o Simples é um regime favorecido, diferenciado e simplificado, e ele permanece assim no período pós-reforma, o que significa que, por ser um regime privilegiado, ele tem alíquotas inferiores às alíquotas normais. Ou seja, eu transfiro créditos menores do que eu transferiria se eu fosse uma empresa de lucro real, ou ainda de lucro presumido. O que significa que
o Simples Nacional que revende para uma empresa ou presta serviços para uma empresa está potencialmente transferindo menos créditos. Então, a decisão de compra do seu cliente vai considerar o seu regime tributário. Já considerando essa situação, o Simples vai ter a opção de recolher CBS e IBS por fora. Jordana, e o presumido? Você falou que o Simples ele tem que ser muito bem aplicado. E o presumido? Vai deixar de existir? Saiu umas normativas ali em dezembro. Estão falando que o lucro presumido vai deixar de existir, mas calma lá, não é exatamente isso. Embora empresas do lucro presumido precisam sim repensar a permanência nesse regime. Por quê? Por 2 aspectos. Em termos de impostos sobre o consumo, PIS e COFINS, ICMS, ISS, depois do IVA, está todo mundo no mesmo patamar. Se eu for lucro presumido ou lucro real, eu vou recolher o IVA da mesma forma. Então, a minha decisão de ficar no presumido ou migrar para o real, ela não considera mais os impostos sobre o consumo, somente os impostos sobre a renda. E o imposto de renda não foi reformado, ou seja, o lucro presumido continua sendo a possibilidade de pagar imposto de renda com uma base presumida e não numa base real, né, de lucro real. Ainda é factível para empresas que faturem até 78 milhões ao ano, que não desenvolvam atividades financeiras e etc. Mas tenho aqui um segundo ponto. No ano passado, no apagar das luzes de 2025, a gente viu uma mudança muito importante no lucro presumido e que aumenta o custo de estar lá. A gente viu um aumento de 10% na presunção do lucro presumido, aumentando, então, o custo final de imposto de renda e contribuição social. Muitas empresas, inclusive, estão discutindo a constitucionalidade desse aumento no lucro presumido, embora eu acredite que é uma tese que já nasceu morta. Posso explicar isso depois, mas as empresas estão discutindo na justiça se esse aumento de 10% é constitucional, se é legítimo. Então, nós temos 2 fatores de risco aqui para o lucro presumido. Está mais caro permanecer no presumido e, segundo, pós-reforma tributária, não é mais uma decisão relacionada a PIS e COFINS, e, enfim, agora é uma decisão relacionada ao imposto de renda. Mas não deixa de existir até o momento, a menos que isso mude, é um regime tributário válido. Mas, na minha visão, o lucro presumido é o que a gente chama de regime de transição. A empresa nasceu do Simples, enquanto era micro, estava no Simples, aí ela cresceu um pouquinho, ela foi para o presumido. Ela cresceu mais um pouco, ela foi para o lucro real. Então, o lucro presumido é o que a gente chama de regime de transição, regime intermediário. Muitas empresas permanecem no lucro presumido, muitas vezes, por uma questão até de conveniência, porque ele ainda é um regime mais simples. Só que agora ele está mais caro. Então, a decisão de permanecer no simples ou no presumido não pode mais considerar apenas, não é mais uma questão de custo tributário, né? Preciso considerar agora as recentes alterações, essa recente majoração da alíquota e outros aspectos. E o principal, daqui a pouco, ser presumido ou ser real para fins de impostos sobre a receita, sobre o faturamento, vai ser indiferente. Então, me parece, e esse é um efeito que a gente tem discutido sempre nas rodas de debate da reforma. A reforma parece empurrar todas as empresas para o lucro real, exceto as micro, que ainda permanecem no simples por uma questão financeira, de controle e tudo mais. Interessante. E no apagar das luzes de 25 para 26, houve alguma mudança sobre dividendos? Houve. De certa forma houve. E como que ressoou para os sócios, para os donos das empresas? Você acha que existe uma cúpula por trás de tudo isso ou realmente já estava previsto essas mudanças, essas alterações? 2025 foi um ano de muitas emoções, né? E eu acho que o pico de emoções ali em dezembro para a gente do tributário, para nós da contabilidade, foi intenso. Nós tivemos uma mudança muito importante na tributação dos dividendos e uma reforma da renda sendo encaixada junto com a reforma do consumo, né? Os dividendos passam a ser tributados no Brasil. O Brasil era um dos poucos e últimos países do mundo que não tributava dividendos.
porque a gente já tinha, em tese, uma tributação sobre a geração do lucro. PIS e COFINS, ICMS e assim por diante. Mas, cumprindo uma promessa de campanha, com a isenção do imposto de renda das pessoas físicas para quem ganha até 5 mil por mês, a gente precisou balancear essa conta. E essa conta, do outro lado, está sobre dividendos de sócios acionistas que recebam ali acima de 50 mil mês de uma mesma empresa ou 600 mil no ano. Essa é uma mudança muito importante porque ela impacta diretamente a estrutura das empresas. Sabe aquelas estruturas de holding, holding sobre holding e estruturas criadas para distribuição de dividendos isentas, e até então isso fazia sentido, agora precisa ser repensado também. O legislador deu um prazo muito curto para as empresas provisionarem o lucro apurado até 2025, podendo ser distribuído até 2028, mas muitas com certeza não conseguiram, podem ter tido alguma dificuldade para atender esse prazo, porque não se levanta um balanço do ano todo dentro de 31 de dezembro, né? Então foi uma mudança muito importante, ela afeta diretamente estruturas societárias como um todo e, de fato, o que a gente tem visto a partir disso são novas estruturações tentando mitigar o impacto do imposto de renda sobre o lucro ou buscando formas alternativas de remuneração dos sócios. Entendi. E ainda sobre essas mudanças que houveram, sobre aluguel, veio uma nova regra, Airbnb, que é um marketplace basicamente, né? Além de alugar, ela consegue gerar esse tipo de experiência, entre outros plataformas, que eu não vou dizer nome aqui, eles também vão sentir um impacto tributário? Aluguéis na pessoa física, um ponto super importante para a gente considerar. Pessoas físicas que recebam rendimentos de aluguel em mais de 3 imóveis e mais de 240 mil no ano, elas serão contribuintes de CBS e de IBS. Vou traduzir isso aqui. O modelo da reforma, a criação do IVA, CBS e IBS, não afeta pessoas físicas no primeiro momento, exceto nessas condições. Pessoa física que tenha rendimentos de aluguel. Pessoas físicas que recebem aluguéis, seja de imóveis urbanos, imóveis rurais, aluguéis residenciais ou comerciais, não importa. Receita de mais de 3 imóveis e mais de 240 mil no ano, o que dá uma base mensal relativamente baixa, serão contribuintes de CBS e de IBS. O que isso significa, Mosair? Você, pessoa física, sujeita às regras da reforma tributária. Olha só. Qual que é o impacto disso? Hoje, pessoas físicas com rendimentos de aluguel são tributadas pelo imposto de renda. Você tem uma tabela progressiva que chega a 27,5%. Isso é recolhido mensalmente, ajustado lá na declaração anual. Tá tudo certo. Só que, se você é pessoa física e no modelo, estamos aqui no modelo pós-reforma, além do imposto de renda pessoa física, que não deixa de existir, você estaria sujeito à CBS e ao IBS. A gente tem lá algumas possibilidades de redução de alíquotas, um regime diferenciado, mas no fim do dia, um imposto a mais sobre os rendimentos de aluguel. Qual que é a conclusão prática? Pessoas físicas com rendimento de aluguel têm avaliado a necessidade de constituir empresas imobiliárias. Ter uma empresa imobiliária para receber esses rendimentos de aluguéis através da empresa e não na pessoa física. E lá vai a gente falar de holding de novo. Então, se você está nessas condições, a gente precisa avaliar realmente se continua fazendo sentido receber esses aluguéis na pessoa física ou se o mais interessante é transferi-las para uma empresa. Ou seja, as empresas vão ter que se readequar para esse tipo de análise, não só análise, né? Mas também verificar se é viável de manter ali esse tipo de receita, porque não vai ter como sonegar mais. Mosair, o mote da reforma, que é simplificação, tornar um sistema tributário brasileiro menos complexo, mais comparável a modelos europeus e assim por diante, eu entendo que após o período de transição isso vai acontecer.
Entendo que a gente vai viver um período crítico, com 2 modelos coexistindo, isso é bem difícil, mas pós-transição essa simplificação em alguma medida deve acontecer. Mas isso veio carregado também do fim da sonegação. Com a não cumulatividade ampla, os contribuintes vão se fiscalizar. Se eu tenho interesse no crédito que você pode me transferir, eu tenho interesse em fazer negócios com fornecedores idôneos, que tenham conformidade tributária, conformidade fiscal. Eu vou exigir do meu fornecedor cumprir os requisitos para me transferir esse crédito, porque sem ele, meu impacto na ponta é muito alto. Então, eu entendo que a reforma foi estruturada de uma forma que ela traz muita transparência na operação como um todo, isso é muito positivo. Não se sabia quanto de tributo efetivamente incidia sobre uma operação, isso é crítico. Mas ela traz esse efeito também de quase fim da sonegação, especialmente com o split, porque o split retém o tributo na fonte. Então, eu não espero mais o contribuinte apurar e pagar. Eu faço esse trabalho aqui, eu retenho de você e retém de mim. Então, eu acredito que sim, a sonegação deve ficar mais difícil, a porta fica mais estreita, porque a fiscalização é facilitada também. Num cenário como esse, tão transparente, com imposto sobre valor agregado, sem situações específicas, sem cada estado legislando à sua maneira, a fiscalização vai ser mais simples também. A própria tecnologia vai ajudar a encontrar as certeza. falhas, os possíveis erros. Então, como você havia falado, o Simples não sendo talvez o melhor regime, dependendo da posição da cadeia, em que momento e circunstância é vantajoso para realmente aproveitar o crédito? O Simples vai deixar de aproveitar crédito? Quem vai fazer essa análise? Quem vai ajudar nessa tomada de decisão? Maravilha. Essa é uma decisão de negócio, Mosair, não mais uma decisão fiscal ou tributária. Por quê? O seu cliente, tendo a opção de comprar de uma empresa do Simples, que transfere pouco crédito, e uma empresa de regime normal, que transfere crédito integral, naturalmente a gente poderia pensar que preço a preço, ela vai escolher outro fornecedor. Porque lá, preço a preço, o custo é menor. Mesmo que o desembolso seja o mesmo, o custo é menor, porque lá ela tem mais créditos a aproveitar. Então, qual que é a ameaça desse modelo? A ameaça, a gente precisa avaliar. Então, qual que é o ponto mais sensível para as empresas do Simples que estão no meio da cadeia? Os clientes delas precisam de crédito. Se elas estão no modelo normal do Simples, transferindo pouco crédito, elas podem ficar menos competitivas. A análise que precisa ser feita é: se eu continuo no Simples, eu posso recolher o IVA por fora ou eu decido sair do Simples. Aliás, planejamento tributário nunca foi tão estratégico aqui. As empresas do Simples vão poder escolher se ficam no regime normal ou se elas entram no regime regular de CBS e de IBS 2 vezes ao ano. Então, eu tenho duas oportunidades no mesmo ano para decidir se eu continuo no meu mundo de Simples raiz ou se eu entro num modelo de recolhimento regular de IVA, porque aqui eu consigo transferir mais créditos. Por que permanecer no Simples, então? Porque os demais tributos continuam simplificados, continuam com a alíquota favorecida. Lembra lá que hoje, no modelo atual, o Simples abrange, pelo menos na média, 8 tributos. A gente está reformando só alguns, nunca se esqueçam disso. A CPP, que é a contribuição previdenciária, o imposto de renda, a contribuição social, podem continuar sendo vantajosos se recolhidos no Simples. Então, não é vamos sair, o Simples deixa de existir, muito pelo contrário. Ele pode continuar sendo vantajoso e estratégico para pequenas empresas, para microempresas, mas agora cabe a elas tomar uma decisão de negócio. Qual é o risco, qual é o aumento ou perda de competitividade se eu ficar num regime que transfere pouco crédito? Se você é uma empresa do Simples que só opera no B2C, você vende só para consumidor final, para pessoa física, tá tudo certo. Porque a pessoa física não toma crédito, não é contribuinte de CBS e de IBS, ela não vai se importar com o seu regime tributário. Mas se você está no meio da cadeia, tem clientes empresa,
tem clientes, pessoa jurídica, você precisa tomar essa decisão. E pode tomar 2 vezes por ano. Jordana, ainda a importância de adequar sistemas. Ganhamos um prazo, vamos dizer bem assim, mas a importância de realmente identificar os códigos das notas, como, por exemplo, o NCM ou o C-Class Tribo, que vai sair por agora também. É um novo código que vai se encontrar numa nota. Sim, sim. A necessidade de adequação de sistemas de emissão de nota, de IRPs, foi a necessidade mais imediata. A primária. Quando a gente pensa, exato, necessidade de curto prazo adequar sistemas. A reforma trouxe novos códigos e ela trouxe, mais do que nunca, a necessidade de se revisar cadastros como esse. O NCM, o novo C-Class Tribute, que vai amarrar a condição tributária, a operação, ao item. Então, necessidade de adequação de sistemas foi a primeira, a mais urgente, que nasceu lá em 2025 ainda, porque até lá o prazo era 6 de janeiro, a Receita deu essa colher de chá, aceitou notas fiscais sem destaque ou com destaque ainda não adequado à nova norma. Mas as empresas precisam sim se preocupar com isso. E olha só, a reforma traz a promessa de simplificação, mas simplificação relativa, né? Porque a gente está falando de novos códigos, novos parâmetros e novas configurações para emitir a nota até o fim dessa transição. Ou seja, teremos novos benefícios, novos aumentos de alíquota, então tem que fazer todo uma análise sempre, né? São novas situações. O contador sendo um parceiro estratégico. Mosair, mais do que nunca, o contador assume um protagonismo na linha de frente dessa adequação para a reforma tributária. Se tudo agora é uma decisão fiscal, se tudo agora é uma decisão que passa por critérios de crédito, perfil tributário de fornecedor, toma crédito quando, pode tomar ou não. Mais do que nunca, o contador precisa estar preparado e, detalhe, a reforma revoluciona o modelo de negócio da contabilidade. Se hoje, com esse modelo tributário complexo como é, a contabilidade se preocupa e cuida muito da parte tributária, como é que vai ser depois que tudo estiver mais simples? Qual a nova demanda? Para o que a gente deve estar olhando como contabilidade? Eu entendo que vai chegar nossa era de ouro. Finalmente seremos contadores de fato e estaremos disponíveis e preparados para apoiar as empresas a tomar decisões de negócio, a reorganizarem fluxo de caixa, fluxo financeiro, escolher fornecedores de acordo com o perfil tributário deles, olhar para os seus contratos, olhar para os seus critérios de precificação, que é o que de fato a gente está pronto para fazer. Mas infelizmente o tributário nos rouba muito tempo, enfim, acaba sendo o foco principal muitas vezes da nossa atuação. E falando em novidade, novas obrigações, a Receita lançou agora um novo documento fiscal, o DERI. Exato. Qual a necessidade dele? Exato. DERI é um documento fiscal que carrega informações sobre regimes especiais da reforma. Setores como o setor financeiro, setor imobiliário, terceiro setor, precisam olhar agora para uma nova obrigação acessória, um novo documento fiscal que trará detalhes sobre a apuração dos novos tributos. Não alcança todos os contribuintes, mas alcança setores específicos que, lá vamos nós provocar aqui de novo, né? É uma simplificação, sim, mas traz também alguns novos documentos na bagagem. Então, DERI é uma obrigação específica que algumas empresas precisam considerar. Ainda então sobre o DERI, não entrega dessa obrigação causa multa? Com certeza. O calendário do DERI estabelece que ao longo de 26 ele vai ser exigido das empresas que estejam nos segmentos listados. A gente comentou aqui o segmento imobiliário, financeiro, terceiro setor, clubes e SAFs, pensando em entidades esportivas, mas com certeza o não cumprimento, como todas as demais obrigações, pode trazer penalidades. Então, para as empresas desse segmento, é importante ficar atento ao layout, ao cronograma, à forma de envio, porque esse é um presente da reforma. Ou seja, aumentar o campo de visão da Receita, né? Ela passa a ter mais informação. Sua definição foi perfeita. O DERI é uma espécie de prestação de contas.
Perfeito. mas atinge setores Maravilha. específicos. E, Jordana, a gente está chegando ao fim. E se a gente pudesse até mesmo listar o nível de prioridade, entender um pouquinho mais o que o empresário precisa se preocupar e o que o contador pode apoiar, como ele usa não só a especialização dele, mas também todo o conhecimento que ele vem adquirindo. Fazendo um checklist, grau de prioridade. Maravilha. Nós falamos aqui sobre necessidade de rever precificação, rever perfil tributário de fornecedores, falamos sobre contratos, mas vamos colocar tudo isso numa caixinha só. A gente precisa fazer uma simulação de impactos da reforma. Impactos em termos de EBITDA, em termos de última linha. Como seria se o seu negócio estivesse hoje no período pós-reforma? Qual o impacto em termos de caixa, em termos de novo, precificação, de margem? O que esperar dessa reforma na última linha da sua DRE? A gente precisa olhar para isso. Então, o contador precisa e pode, é ele que pode fazer isso, avaliar, produzir essa simulação de impactos e, Mosair, considerar custos invisíveis da reforma. A gente está falando sobre variação de custo ou de preços, mas e o custo invisível, não tão invisível assim, de adequação de sistemas, de mudanças de processos fiscais, de ajustes em termos de cultura do time interno, adequação de sistemas emissores de nota fiscal, relacionamento com fornecedores, reavaliar se eu continuo com os fornecedores atuais, se eu mudo meu modelo de negócio. Outro detalhe super importante, a reforma muda a tributação para o local de destino. Então, muitas vezes, o seu centro de distribuição no estado específico, por um motivo tributário, não faz mais sentido, porque a tributação não é mais lá, agora é onde o seu cliente está. Então, simular os efeitos da reforma em todas as frentes de negócio. Não apenas na frente fiscal, não apenas na frente financeira, mas envolvendo e participando todas as áreas do negócio, como a gente comentou, contrato, logística, áreas que nunca talvez conversaram com a área fiscal, agora precisam trabalhar muito conectadas. Meus amigos empresários e contadores, está dado o recado. É sempre um prazer estar aqui com a Jordana, que está sempre analisando, acompanhando em tempo real todas as atualizações, não só da reforma, mas para empresários que querem crescer e evoluir. Se não enxergar isso como uma oportunidade, pode ter certeza, tem que se preparar. Pode ser uma ameaça para o teu negócio. Não é verdade, Jordana? É isso aí, é isso aí. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui nessa mesa mais uma vez, é sempre um grande prazer. E vamos deixar alguns materiais aqui nos links abaixo e te vejo no próximo episódio.